Bom, esse vídeo é para mencionar alguns pontos e alguns detalhes da última coletiva do técnico Luiz Castro, do nosso glorioso, incluindo alguns trechos da coletiva aqui no vídeo, para esclarecer bem para vocês e debatendo sobre alguns pontos ali. Mas primeiro, vou estrear a nova vinheta aqui que eu produzi ontem aqui no nosso canal aqui, espero que todos vocês gostem. Bora pra vinheta. Salve alvinegros e alvinegras, sejam bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Peço que vocês se inscrevam, deixem um like, compartilhem, ativem as notificações para receberem aviso sempre que sair vídeo novo aqui no canal e me ajudem a divulgar em grupos de WhatsApp, redes sociais, para o máximo de botafoguenses, né? Para cada vez termos mais opções de mídia independente do Botafogo aqui no YouTube e depender cada vez menos da mídia tradicional, que a gente sabe como que funciona, né? Peço isso a vocês e agradeço. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para mencionar a última coletiva, né, do Luiz Castro, simplesmente mais uma aula de futebol, sensacional. Já tinha feito um vídeo na semana passada sobre um baile que ele deu na imprensa, né, em uma das suas últimas coletivas. Vou deixar o card aqui para quem não assistiu. E hoje também, olha, o conhecimento dele, a tranquilidade, ele deu duas invertidas, barra jantadas ali, que olha... Uma até que eu não vou malhar tanto o repórter, porque é uma questão que eu até pensei nisso e muitos amigos e colegas botafoguenses no grupo do WhatsApp aqui também, né, que era a entrada do Matheus Nascimento em determinado momento ali que o jogo tava difícil, né, contra o Fortaleza. Então isso eu não vou nem malhar, mas assim, o jeito que ele explicou e assim a clareza também de detalhes ali, ponto técnico, tático, porquê disso, daquilo, olha, foi uma aula, né? Eu nunca vi um técnico explicar com tanta clareza o porquê de uma substituição, como ele explicou, no caso, a não entrada do Matheus Nascimento nesse jogo e a entrada do Vinícius Lopes, né? No caso. Esse foi o primeiro ponto. Vou colocar o trecho do vídeo para vocês assistirem aí e entenderem bem do que eu estou falando. Paulo, boa noite. Olá, boa noite. Guilherme Gonçalves, de Litoral News. Parabéns pela vitória, mais uma. Hoje você fez uma mudança que eu acho que o torcedor, acredito que a maioria de nós não esperávamos. Parecia que o Matheus Nascimento seria a mudança óbvia, você entrou com o Vinícius Lopes e deu muito certo. Criou uma amplitude para o time, quando o Matheus afunilaria mais o time. Está a dizer que você não esperava, que a torcida não esperava? A torcida esperava que o Matheus fosse entrar, até o próprio Matheus faz um sinal assim. A torcida, tenho a certeza que a torcida confia muito em quem está. Sim, e que a torcida espera tudo de nós. Não, sim, eu digo no sentido de que o Matheus foi bem no último jogo, eu ia justamente chegar a entrar nesse ponto, do uso do grupo. Então e onde é que você colocava o Matheus? Não, justamente. Diga-me onde é que colocava o Matheus. O óbvio poderia entrar com mais um camisa 9 e você entra com um ponto. Aonde? Mas aonde? No ataque. No 9, juntamente com o Erisson? Isso, dois na frente. E depois como é que fica ao meio? Exatamente. Aí mas diga-me como é que fica ao meio. Sim, exatamente. Isso que eu chegar. O senhor entra com mais um ponta e dá mais amplitude para o time e muda o jogo. O Vinícius Lopes entra muito bem. E aí eu queria saber como que é esse processo, que você tem um estilo próprio, que gosta de impor diante do adversário. Não, mas é que não vamos passar à frente. Você está-me a dizer, e muito bem, que é uma dúvida, muita gente, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas. É a tal coisa que eu lhe dizia muitas vezes, há questões pré-instituídas no futebol. Estás a perder, mete um avançado, um 9. Estás a ganhar, mete um central, mete um defesa. E o jogo muitas vezes está a pedir outras coisas. Nós, se não damos amplitude ao jogo, colocamos o Matheus Nascimento, ok, metemos e ficamos com 4 na frente. Ficamos com o Diego, ficamos com o Vítor, ficamos com o Matheus Nascimento e ficamos com o Erisson. Quem serve estes homens? É o Chay e o Patrick de Paula? Tira o Oyama? Como é que fica o serviço? Fico só com o jogo exterior? Não fico com o jogo interior? Mas o jogo interior, estava lá espaço para nós jogarmos no interior. Aliás, nós ganhámos a falta no jogo interior. À frente da área, em jogo interior. E então, não, eu acho que há muitas questões que estão pré-instituídas no futebol, que é, mete um avançado, ó burro, mete um avançado. Umas vezes vou ser burro, não tenho dúvida nenhuma. Sou muitas vezes burro, sabe quando? Se tenho feito isso e não tenho ganho o jogo. Já era burro porque não meti o Matheus Nascimento. De certeza absoluta. Porque a pergunta que me está a fazer, iam fazer para aí 20 pessoas. Porquê é que não meteste o Matheus Nascimento? Mas não meti por isto que acabei de explicar. Mas agora você ouviu-me porque nós ganhámos, mas se tivéssemos perdido, ninguém me ouvia de certeza. Era o Matheus Nascimento e era o Matheus Nascimento e ponto. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto justamente, que é pré-instituído isso, que bota mais um atacante para tentar fazer o gol e você foge desse padrão. E aí eu ia chegar no ponto de que
como que o Botafogo vem trabalhando dessa maneira, para impor o seu estilo de jogo, que existe, é um estilo que vocês pressionam as linhas, atacam, mas sabe se adaptar muito bem ao adversário. Fortaleza fecha com uma linha de 3, você bota os jogadores para o lado para criar essa amplitude. Pois, esse trabalho? Porque nós na vida não existimos sozinhos. A derrota é de todos e a vitória é de todos. E nós temos de trabalhar muito para isso, para fazer as coisas acontecer. Às vezes não acontecem, mas temos de trabalhar muito para as coisas acontecerem. É simplesmente sensacional, né? A explicação dele ali, você vê que mostra um conhecimento absurdo e uma visão de futebol ali que muitos réis mortais não têm. Agora o outro ponto, olha, essa aqui foi muito merecida. Essa invertida e barra jantada, porque olha, o clima tá lá em cima, a gente vem de uma vitória, o time teve algumas falhas, mas assim, na vontade conseguiu superar, a festa linda da torcida, o momento épico do John Textor, depois do jogo com a torcida, que eu também fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o card aqui para quem não assistiu, vale a pena ver a fala do John Textor ali. Assim, olha, há momento lá em cima, né? Aí o cara vem me fazer uma pergunta escrota, ridícula, sobre o time da Gávea lá. A gente lá em Vitória, o clima lá em cima do Botafogo, o cara vem fazer pergunta do time da Gávea, de problema deles lá. Assim, é surreal, né? E não é a primeira coletiva, não vai ser a última, que os caras tentam ou desmerecer nossa vitória, ou mencionar o time da Gávea enaltecendo, ou então querer jogar água no feijão, né, digamos assim, né? Querendo quebrar nosso clima ali com algum problema. E outra coisa, essa pergunta deixaria o Luiz Castro numa fogueira danada, se ele se posicionasse de um lado ou de outro, né? Então foi muito tendenciosa, muito sacana e muito escrota essa pergunta mesmo. Eu vou colocar o trecho para vocês entenderem bem do que eu tô falando. Roda aí. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. Se me permite, Obrigado. Vou sair aqui desse contexto do jogo para te perguntar sobre o seu compatriota, porque você esteve com o Jorge Jesus, bem amigos, naquele dia lá em São Paulo, e depois disso, aquela coisa toda com o Paulo Souza, que envolveu toda essa polêmica envolvendo o Jorge Jesus, a torcida do Flamengo e tudo mais. E é uma coisa que, ao meu ver, mesmo sendo muito crítico com treinadores, eu acho que a gente precisa cobrar de uma forma assertiva, mas precisa ser justo também. E eu acho que, na minha opinião, assim, o Paulo Souza vem sendo muito, muito injustamente criticado, porque aquelas coisas, falam que o treinador precisa ter 1 ano, pelo menos, de adaptação, mas ele tem 4, 5 meses fazendo uma reformulação grande. O Abel Ferreira, também no Palmeiras, sofreu críticas muito duras, e mesmo com títulos, mesmo com conquistas. Enfim, o senhor também pode vir a sofrer essas críticas. Por isso que eu queria comentar se esse momento que vem sofrendo o seu compatriota, digamos assim, que eu pelo menos considero que ele está sendo injustiçado. Boa noite. Eu falar do Paulo e do Jorge, o problema entre eles? Eu? Não do momento, mas das críticas em cima do trabalho. Eu não falo da vida de ninguém. Vou falar da minha vida. Eu da vida dos outros. Não da vida deles especificamente, mas do trabalho. Não me arranca nenhuma palavra sobre a vida do que fazem e tal, e dos ataques. Isso eu não quero saber de nada disso. A minha vida... Sabe uma coisa que eu aprendi no futebol? Eu só tenho que me preocupar com aquilo que domino. A única coisa que eu domino, que é da minha responsabilidade, é o treino e o jogo. Para além disto, nem quero saber. Cada um faça o seu caminho, grande abraço para o Paulo, grande abraço para o Jorge, grande abraço para o Vítor, para todos os treinadores do Brasileirão, para todos os meus colegas do mundo, grande abraço para todos. Agora, eu falar sobre eles? Não. O que eu posso falar é sobre quando acontecer as críticas a mim, a única coisa que eu tenho a fazer é refletir sobre as críticas e depois da reflexão perceber o que é que devo fazer à minha vida. Se após a reflexão eu devo falar com a minha administração e adeus, que me vou embora, faço. Se após analisar as críticas eu achar que devo continuar a lutar, foi aquilo que eu sempre fiz, sabe? Eu comecei a minha carreira na 4ª divisão. E eu sei bem o que me custou chegar aqui. Quando eu comecei a minha carreira na 4ª divisão, a minha meta era chegar um dia à Champions. Consegui chegar à Champions. Depois de estar na Champions, tracei outros objetivos. Consegui um dos objetivos era trabalhar aqui no vosso país. Consegui também. Eu agora preocupar-me ou falar sobre outras coisas? Jamais. Só falo sobre mim e nada mais e sobre a minha equipa. É para isso que me pagam todos os dias, para eu analisar o que se passa com a minha equipa. Tá? Simplesmente excepcional, né? Essa jantada
barra invertida que o Luiz Castro deu na... que se diz repórter aí, né? Fazendo uma pergunta dessas totalmente fora de contexto e querendo quebrar o clima ali, né? E olha, cada vez eu admiro mais o Luiz Castro por essas aqui. Não querer fazer média com todo mundo, ser sempre sincero, transparente. E assim, o mais maneiro também é que o cara consegue dar essas invertidas assim na maior elegância, né? O cara é um gentleman, velho. O cara não xinga, o cara não... O cara fala numa boa ali, no final da pergunta dá cumprimento. O cara agradece ali, dando um sorriso ali, mostrando que tá tudo tranquilo, né? Isso eu acho excepcional. Eu acho não, tenho certeza também, que muitos repórteres desses que tendenciosos fazem essas perguntas para irritar o técnico. E a hora que o técnico xinga ele, fica irritado, o cara... Eu já vi alguns dando até risadinha. A hora que vê o técnico irritado, né, com essas perguntas idiotas aqui. Então, além do cara dar uma invertida monstra em cima do cara, ele ainda consegue, nessa finesse, assim, deixar o cara até sem graça, porque ele não conseguiu nem irritar o Luiz Castro e não conseguiu jogar água no feijão, quebrar o clima de nenhum jeito. O Luiz Castro saiu com um toque de letra, né, dessa perguntinha ridícula, né? Pelo amor de Deus, né? Esses que se dizem jornalistas barra repórteres estão num ladeira abaixo, né? A gente viu os absurdos daquela invenção de erro do VAR no nosso jogo contra o queridinho da mídia ali, né? Fiz até um vídeo sobre isso também, vou deixar no card quem quiser dar uma olhada depois. Que o desespero dos caras e inventam cada coisa surreal e essas perguntas escrotas também. Hoje a gente pode dizer que a gente pode se orgulhar de ter um técnico do calibre do Luiz Castro e cada coletiva uma aula e uma aula tanto de futebol como de como você tratar essas perguntas ridículas, escrotas, na maior elegância e deixando o cara sem graça depois, né? Outro ponto que o Luiz Castro cita também na coletiva, ele está alguns pontos do posicionamento, alguns erros do time, questão de entrelinhas, né? Que o time tem que ser mais compacto, em alguns momentos lá a linha baixa muito e dá espaço para o adversário, nesse jogo do Fortaleza, né? Isso tem que ser consertado, e ele reclamou do gramado também. Ele citou que o gramado está numa qualidade muito abaixo, que dificulta o trabalho dele, né? Em um jogo de toque de bola ali, de posse de bola, de toques rápidos, tabela, que o gramado tem dificultado a vida dele ali nesse ponto. Esses foram os maiores pontos da coletiva, né? De forma geral. Eu queria trazer para vocês aqui. Beleza? Espero que vocês gostem aí. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? Porque eu coloquei os trechos da coletiva aqui. Mas ainda assim, para quem é botafoguense, que tá a par do naipe do nosso técnico, né? Eu acredito que vale bastante a pena assistir e peço que se inscrevam, né? Deixem o like, compartilhem, divulguem para outros botafoguenses, ativem as notificações aí para vocês sempre receberem avisos quando lançar vídeos novos aqui no canal relacionados ao nosso glorioso. E era isso. Muito obrigado aí pela moral, quem quiser deixar o feedback, porque não se compara, é diferente. E saudações alvinegras.